Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre as tecnologias de tratamento de ar. Os integrantes é a Alexandra, Áurea, Breno, Jaime e Jefferson, que faltou hoje, mas ele contribuiu de forma significativa para o trabalho. Aconteceu que ele ficou preso no trabalho dele hoje. João Matheus e eu, Henrique. A gente vai falar os tópicos de apresentação vão ser a introdução, vamos falar sobre as tecnologias de tratamento de ar, tanto a filtragem de ar, purificação e controle de umidade, os benefícios da tecnologia de tratamento de ar, desafios e considerações e conclusões. Na introdução, a gente tem que é muito importante a gente manter a qualidade do ar para a saúde e bem-estar dos colaboradores, porque ele desempenha um papel fundamental na organização ou para quem vive naquele meio, tanto em ambientes fechados, como residências, escritórios, escolas e hospitais, mas também em ambientes abertos, como a gente vai ver posteriormente, que a gente vai entrar mais a fundo. A importância do ar, a qualidade do ar é importante para garantir que o ambiente seja um ambiente saudável para o colaborador e também confortável para quem habita naquele local. Nesse trabalho, a gente vai explorar um pouco das tecnologias de tratamento de ar, tanto a purificação do ar, a filtragem, também o controle de umidade, tanto em escala global quanto em escala local, e regional. E essas tecnologias de filtragem, de purificação e controle de umidade do ar, elas evoluíram com o tempo e a gente vai poder ver como é que aconteceu essa evolução, como é que ela é aplicada e como ela é benéfica para o colaborador. Dando um breve resumo do que a gente vai ver sobre filtragem, purificação de ar e controle de umidade. Na filtragem, é onde ocorre a filtragem do ar, onde remove essas partículas sólidas e poluentes do ar. A gente vai ver o filtro EPA, que serve para capturar poeiras e alérgenos, e o filtro de carvão ativado, que eu acho que todo mundo aqui conhece, que é para remover odores e gases. Também tem a purificação do ar, como o nome já disse, serve para purificar ar, para eliminar bactérias, vírus e alérgenos, utilizando tecnologias, que a gente também vai ver nos slides a seguir, e o controle de umidade, que controla a umidade, caso a umidade esteja muito baixa ou esteja muito alta, e existem equipamentos que faz o controle dessa umidade, deixando o ambiente mais confortável para o colaborador. Bom, falando sobre. Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo? Falando sobre os filtros, a gente trouxe três exemplos mais comuns na indústria. O primeiro é o filtro multibolsa. Ele é muito comum na indústria têxtil. Ele tem a característica de ter maior área de filtragem. E dentro da classificação da NBR 16101, é, ele consegue filtrar três tipos de elementos, podendo ser os grossos, médios e finos. Para o tipo absoluto, que é dito nessa NBR, tem o filtro EPA, que já foi falado por Henrique, né? Ele é um filtro muito comum no nosso dia a dia, principalmente em ar-condicionado, né? Ele é muito utilizado em indústria alimentícia e farmacêutica. Ele normalmente é utilizado quando tem a necessidade de ter o máximo possível de pureza de ar, e ele é muito utilizado em ambientes controlados, salas limpas e salas de cirurgia. O filtro do carvão ativado, ele é normalmente utilizado em indústrias, laboratórios, clínicas e hospitais, e ele, quando é utilizado, é baseado na necessidade de controlar odores e gases nocivos. Pode passar, por favor. Falando do âmbito nacional, a gente trouxe essas duas notícias aí bem importantes. A primeira é falando sobre a Embrap e o Senai, que eles fizeram durante a pandemia, né? Desenvolveram filtro de ar-condicionado, capaz de reter partículas do novo coronavírus. A outra notícia é baseada em uma pesquisa de doutorado, onde foi feito o filtro de ar com fibras de garrafa PET para ajudar no combate à Covid-19. Falando mais sobre o nosso estado, não foram encontradas muitas pesquisas e inovações sobre filtros, porém a gente sabe que no nosso dia a dia é muito comum ver o filtro EPA, do tipo EPA.
Eu vou falar agora um pouco sobre os purificadores. Como o Henrique falou, a purificação do ar é um processo essencial para remover as impurezas e poluentes do ar. Então, existem algumas tecnologias para realizar essa purificação. Aí eu trouxe alguns exemplos de purificadores. O ionizador, o que ele faz? Ele emite íons negativos no ar, que eles ligam com partículas suspensas, aí ele se torna mais pesadas, facilitando sua remoção. Já o ozonizador, ele purifica utilizando os íons positivos. Eles neutralizam com as partículas negativas, como as bactérias, vírus, entre outros. O maior problema desse ozonizador, porque às vezes emite ozônio. Outro tipo de purificador é o UVC. Ele utiliza a luz ultravioleta de onda curta para inativar os micro-organismos, impedindo sua reprodução e propagação. Pode passar. Aí agora eu trouxe algumas tecnologias do mundo que usam os purificadores. Esse primeiro é o Smooth Free Tower, que é uma torre de 7 metros que foi criada na Holanda, que ele usa a tecnologia de ionização positiva para produzir ar livre de poluição. Ele normalmente fica em espaços grandes e faz com que purifique cerca de 30 mil metros cúbicos de ar por hora. Já essa segunda é uma tinta, Air Ink, é tinta de ar. Ela é feita através de colocar um dispositivo no escapamento de carro que faz capturas nas partículas de carbono e, através do purificador, transforma em tinta. Aí é para tinta de caneta, tinta de impressão, entre outros. Já esse terceiro é o Molecular Air Purifier. Não sei nem pronunciar direito. Mas a diferença dele para o outro que é muito usado é o EPA. E esse outro é usado em um processo chamado PECO, que além de capturar, ele destrói as partículas a nível molecular, se tornando melhor, porque ele destrói, não apenas captura. Pode passar. Boa noite. Bom, vou falar um pouco sobre o controle da umidade do ar. A umidade do ar é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera em relação à quantidade máxima que poderia ser retida a uma determinada temperatura e pressão. O controle da umidade está relacionado a normas e regulamentações ambientais, pois afeta a eficiência energética e a pegada de carbono dos edifícios e sistemas de climatização, além de impactar diretamente as normas de saúde e bem-estar dos ocupantes de ambientes internos. Bom, vou falar um pouco também sobre a importância do controle da umidade do ar, né? Como Henrique falou também no início, sobre que é importante para a saúde, né? Pois a baixa umidade pode causar problemas respiratórios e irritações nos olhos e na pele. Também é importante para a agricultura, pois a umidade afeta o crescimento das plantas. Além disso, a umidade do ar pode influenciar o clima e a ocorrência de fenômenos meteorológicos, como chuvas e tempestades. Pode passar. Bom, aqui pontuei algumas perguntas, né, para deixar mais claro. Bom, como controlar a umidade do ar? Acho que já foi citado também, mas com o uso de umidificadores, né, que aumentam a umidade, os desumidificadores, que reduzem a umidade, e a ventilação adequada dos ambientes. Como medir a umidade do ar? Para medir a umidade do ar, utiliza-se um higrômetro, que determina a umidade relativa do ar. Essa medida compara a quantidade de vapor de água presente no ar com a quantidade máxima que poderia ser retida a uma temperatura e pressão específica. Qual é a umidade do ar? Qual é a umidade ideal do ar? Bom, a umidade ideal do ar para a saúde humana é de 40 a 60% de umidade relativa. Já para a agricultura, varia conforme a planta e a fase do crescimento. Já para os objetos, para a conservação dos objetos, como livros e obras de arte, é entre 40 a 55%. Pode passar.
Forte. Ser forte. Opa, Eduardo? Tá ligado o microfone. Certo, aí sobre a qualidade do ar, essa parte era a parte de Jefferson, professor, que ficou preso no trabalho. A qualidade do ar, como já foi falado anteriormente, ela é muito importante para a saúde e bem-estar das pessoas, tanto nos ambientes internos quanto ambientes externos, visando reduzir a exposição de poluentes atmosféricos que podem trazer efeitos negativos para a saúde respiratória e cardiovascular dos colaboradores daquela indústria, daquela empresa, organização ou escritório, ou seja, o ambiente que está sendo estudado. E também pode contribuir para problemas ambientais, quando a gente fala do meio externo, como aquecimento global e a degradação da camada de ozônio. O controle de qualidade do ar em ambientes internos, ele se dá através, ele se dá como forma essencial para garantir um ambiente, com um local saudável para os ocupantes. Já ambientes externos, o controle da poluição do ar visa reduzir as emissões de poluentes atmosféricos que podem afetar a saúde pública e o meio ambiente. Um exemplo de controle do ar para ambientes externos é justamente carros poluentes. Hoje a gente pode ver muitas políticas de algumas empresas, inclusive a Ambev, que já possui carros elétricos, zerando essa emissão de CO2 para o meio ambiente. Aí, voltando aqui um pouquinho, o controle de qualidade de ar para ambientes internos, existe o AVAC, que é o aquecimento, ventilação e ar-condicionado, que é um sistema que geralmente é utilizado em edifícios, residências ou comerciais para controlar essa umidade do ar. Também serve para controlar a temperatura e qualidade do ar interior, e ele garante o conforto térmico e a qualidade de ar nos ambientes, proporcionando um ambiente mais adequado para que se possa trabalhar e a ocupação desse espaço de uma maneira mais saudável para o colaborador. Se o colaborador ele não se sente confortável nesse ambiente de trabalho, a gente sabe que ele se torna menos eficiente. Por isso que é importante a gente ter o controle do ar nas empresas. Quando a gente fala de controle de poluição do ar em ambientes externos, a gente pode citar o CAP, que é o controle de poluição de ar, que são várias medidas, são um conjunto de medidas relacionadas a tecnologias utilizadas para reduzir ou eliminar a emissão de poluentes atmosféricos que pode causar danos à saúde humana e meio ambiente, com as implementações de regulamentações para limitar as emissões de fontes industriais, veiculares e residenciais. Como eu falei anteriormente, veiculares têm carros que são carros elétricos, ele zera ou diminui a emissão de CO2 para o meio ambiente. Também em residenciais adotam a energia solar, que também diminui da onde vem, assim, se a energia anterior for de uma energia não sustentável. Aí também existem as tecnologias de controle de poluição, como filtros de partículas e sistemas de redução de emissão de veículos e indústrias, como também já foi citado anteriormente. Sobre a controle de qualidade de ar em ambientes externos, no mundo, no Brasil, no RN, a gente pode citar o sistema de ventilação, que é adequado para ambientes, para diluir e remover poluentes do ar interior, ou seja, no ambiente interno. Isso pode incluir a ventilação natural, por meio de janelas e portas abertas, ou sistemas de ventilações mecânicas, como o HVAC. Os filtros de ar, como já foi citado também anteriormente, existe o filtro EPA, que geralmente é o que é mais utilizado, que é um sistema de ventilação que ajuda a remover partículas finas e alérgenas no ar interior, e também existe o controle de fontes poluentes, que busca identificar e controlar fontes poluentes internos, como fumaça de cigarro, produto de limpeza, materiais de construção e imobiliária que possam liberar substâncias químicas nocivas no ar, e o monitoramento da qualidade de ar, que é realizar esse monitoramento de forma regular do ar interior para identificar possíveis problemas e adotar medidas corretivas para que o colaborador não fique doente, não tenha problemas, como já foi citado anteriormente, cardiovascular ou respiratório. Em relação ao mundo, o controle de umidade, ele se mantém em níveis adequados
de forma relativa do ar entre 30% e 60% de umidade. E é importante para evitar o crescimento de mofos e proliferações de ácaros, que podem afetar a qualidade de ar, e também transmitir doença para o colaborador ou para quem vive naquele ambiente. No Brasil, existem as regulamentações federais, onde o Estado também deve cumprir essas regulamentações federais relacionadas à qualidade do ar, estabelecida pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e ele que é responsável em relação à purificação desse ar, o controle de ar, o controle de umidade, filtragem, que foi discutido anteriormente, que também a gente vai discutir mais à frente, um pouquinho mais a fundo. E define padrões nacionais de qualidade de ar e emissões veiculares. No Rio Grande do Norte, a gente tem o IDEMA, que é o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte. Provavelmente todo mundo já tenha escutado falar aqui, porque é bastante presente no nosso dia a dia. E o IDEMA, ele é responsável por promover ações de controle e monitoramento ambiental, para incluir uma qualidade do ar. E ele pode estabelecer normas e regulamentos específicos aqui no estado do Rio Grande do Norte, para o controle de emissões e uma maior qualidade no ar. Quando a gente fala em ambientes externos, também a gente pode falar no mundo, no Brasil e no Rio Grande do Norte. No mundo, a gente tem um controle de emissões veiculares, que inclui regulamentações sobre emissões de escapamento de veículos, implementações de tecnologias com catalisadores e motores mais eficientes. Ou seja, Ficando Opa, tudo que eu alguém está falando aí. Continuando aqui. Eu Pode não continuar. posso. Pode continuar. Uma indústria, uma fábrica de carros, ela não pode construir um carro onde o carro ele vai ter um nível de poluente acima do aceitável pelos órgãos regulamentadores. Então, é muito importante esses órgãos regulamentadores justamente para isso. Aí existe o controle de emissões industriais, que são regulamentações voltadas para a indústria, para reduzir poluentes atmosféricos, como dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio e material particulado. Ou seja, não é só você abrir uma indústria, mas também tem que existir uma pesquisa de desenvolvimento em relação para diminuir esses poluentes que essa indústria ela emite para o meio ambiente. No Brasil, existiu o Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores, o PROCONV, que é estabelecido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, como eu já falei anteriormente, o CONAMA, e que define padrões de emissões de veículos automotores, que promove a adoção de tecnologias mais limpas e eficientes. Também existe o Programa Nacional de Controle de Emissões Veiculares, o PNCV, que tem como objetivo reduzir as emissões de veículos em circulação no Brasil por meio de inspeções veiculares e controle de qualidade dos combustíveis. No Rio Grande do Norte, existiu o Programa de Controle do Ar por Veículos Automotores também, que o Estado segue essa regulamentação federal, que estabelece padrões de emissões de veículos automotores. E fiscalização e monitoramento, que acontece que o órgão responsável por isso é o IDEMA, que realiza fiscalização e monitoramento de forma periódica dessas emissões no ar, para garantir o cumprimento das regulamentações ambientais. Aí no mundo a gente tem o controle de queima de combustíveis, exemplo, regulamentações, o controle de poluentes atmosféricos, que pode ser dado pela filtragem de partículas, o monitoramento da qualidade de ar, que pode se dar através da medição de padrões, as políticas de redução de emissão, exemplo, o incentivo de redução de consumo, pode ser tanto indústria, pode ser tanto indústria de modo geral, que incentiva a redução de alguns processos para diminuir a emissão de gases poluentes. Também no Brasil tem um Programa Nacional de Controle de Poluição do Ar, o PRONAR, que ele define padrões de emissões desses poluentes. Existe o PROVER, que é o Programa de Controle de Poluição Veicular, que acontece a inspeção de veículos, e também tem um licenciamento ambiental e fiscalização e monitoramento, que serve para controlar as emissões das indústrias, e também um monitoramento que é fiscalizado pelo IBAMA. No Rio Grande do Norte, a gente tem um PRONAR, que é o controle de poluição de ar e fontes fixas, tem um licenciamento ambiental, que é fiscalizado pelo IDEMA, e o Programa de Incentivo à Mobilidade Sustentável, que é através de veículos elétricos, que a gente sabe que não existe poluição de CO2 através desses veículos.
Falando agora um pouquinho dos benefícios das tecnologias de tratamento de ar, focando um pouco mais agora no impacto da saúde humana, melhoria do ar em ambientes fechados e redução de alérgenos e poluentes, além do que já foi falado anteriormente, principalmente sobre o meio ambiente, né? O impacto na saúde humana, com a remoção das impurezas como partículas finas, poluentes químicos e micro-organismos pelas tecnologias, elas ajudam a proteger a saúde respiratória, além de proporcionar um ambiente interno mais seguro e saudável. A gente já faz um tempo que tem esse tipo de tecnologia no mundo, né? Principalmente nas grandes empresas e, enfim, grandes locais que têm uma grande circulação, mas a gente viu justamente o impacto dessas tecnologias, quanto gera benefício para a saúde humana, logo após agora a pandemia que a gente teve, né, que foi algo relacionado, enfim, à gripe, circulação de ar e tudo mais, e aí a gente consegue ver na prática justamente o benefício que traz para a saúde a gente ter esse tipo de tecnologia nos ambientes e justamente o impacto que traz para o ser humano, né, de forma positiva. Que relaciona diretamente agora com a melhoria do ar em ambientes fechados, que a gente, a gente tem uma certa, vamos dizer assim, como posso dizer, a gente acredita que ambientes tanto abertos quanto fechados, de certa maneira, vai trazer seus malefícios. Nesse caso, com as tecnologias de tratamento, como filtros purificadores, por exemplo, ajuda a remover esses poluentes e a melhorar a qualidade do ar, como já foi falado anteriormente. Então, se você está num ambiente fechado, que tem uma grande circulação de pessoas, enfim, que pode ter qualquer tipo de doença, qualquer tipo de liberação de alguma coisa, vamos dizer assim, de produto químico e tudo mais, e ficar circulando aquele ar sem aquele tratamento correto, você pode justamente ter circulação de doença, ter problema respiratório e tudo mais. Que é justamente levando o terceiro ponto, que é a redução de alérgenos e poluentes. Os poluentes químicos e biológicos podem desencadear reações alérgicas e causar desconforto respiratório para as pessoas alérgicas ou não, por exemplo. Com o auxílio da tecnologia de tratamento, especialmente os filtros de alta eficiência, são projetados para capturar e remover esses alérgenos e poluentes, capaz de reduzir capaz de reduzir os sintomas alérgicos e também melhorando o conforto do ambiente. Tá todo mundo me ouvindo? Show. Bom, pessoal, trazendo um pouco para a parte dos desafios, por que, né, todas as empresas não fazem adesão, né, das tecnologias de tratamento do ar, uma vez que, já que é tão benéfico assim para boa parte da população, para a comunidade, para a sociedade no geral. Então, pensando nisso, quais são, né, os desafios para implementar essas tecnologias? Pode passar. Bom, o primeiro deles é o investimento inicial, uma vez que essas máquinas, essas tecnologias, esses filtros, esses umidificadores não são produtos baratos, e além disso, vem todos os custos relacionados ao operacional e aos custos com a equipe, uma vez já que os, a empresa que venha a implementar esse tipo de sistema, ela tem que arcar com a contratação de uma equipe voltada 100% para aquela tecnologia ou terceirizá-la com a manutenção e etc. Pode passar. Aqui são alguns exemplos de filtros que eu busquei na internet. Esse aqui é um filtro de ar industrial, que a fabricante é a Corbari, e é um filtro que é usado em uma fábrica de pneus, se eu não estou enganado, relacionado a isso. Já esse purificador de ar da indústria do sistema de engenharia é utilizado em uma fábrica uma fábrica não. Uma fábrica de uma montagem de carros, perdão, onde é usada na parte da pintura da carroceria dos carros. E nesse outro lado nós temos um umidificador que ele é utilizado em uma indústria, ou em uma distribuidora de alimentos. Pode passar. Bom, já foi citado aqui, mas só para recapitular, né, quais são as indústrias que mais devem ser utilizados cada tipo de tecnologia. Nas indústrias, os fios devem ser usados em indústrias como siderúrgicas, madeireiras, etc., uma vez que elas produzem
materiais mais grossos, digamos assim, entre muitas aspas, que possam ser filtrados de maneira mais rústica. Já os purificadores são mais utilizados em locais que precisam de uma purificação dos gases, né, digamos, mais relacionado a isso, algo mais fino, digamos, um refino maior. E os desumidificadores e umidificadores são utilizados ali mais em regiões, em indústrias como da indústria têxtil, indústria alimentícia, que realmente precisa desse controle da umidade do ar. Pode passar. Aqui são alguns impactos ambientais. Quando eu estava realizando a pesquisa, eu constatei que um dos desafios também seria o descarte dos materiais colhidos pelo filtro, né? Porém, é, esse descarte era feito, não foi registrado grandes problemas em relação a esse descarte, mas o maior impacto foi citado pelo realmente consumo de energia, pois como vocês viram nas fotos anteriores, são realmente máquinas muito grandes que são usadas em grandes indústrias. Então, o consumo dessa energia realmente é um problema bem agravante, uma vez que você está ali purificando o ar, mas ao mesmo tempo você está consumindo, você está gastando, entre muitas aspas, né, poxa, me fugiu a palavra agora. Mas enfim, você está fazendo uma boa ação, mas está regredindo de outra forma, certo? Uma solução seria umas instalações de usinas nas grandes fábricas que auxiliassem nessa parte, né, do consumo da energia. Pode passar. Aí, para encerrar nosso trabalho, é importante a gente recapitular que o tratamento do ar, ele desempenha um papel muito importante na criação de ambientes internos e externos saudáveis, também quando se fala em conforto e seguro para as pessoas, que a gente viu que um ar não purificado, ele pode trazer doenças, e ao longo do trabalho a gente explorou as tecnologias, as variedades de tecnologias e como pode usar esses tipos de tecnologias de tratamento de ar. Vimos também implementações em todo o mundo, e também aqui no Brasil, e é importante a gente evidenciar também que essas tecnologias elas podem melhorar significativamente a qualidade do ar interior, fazendo com que se reduza a exposição a poluentes, a alérgenos, a patógenos e também promovendo uma saúde e bem-estar dos colaboradores. E é importante lembrar também que existe também um grupo de pesquisa por trás de tudo isso, envolve dinheiro, envolve tempo, e às vezes apresentam custos de implementação, como foi citado anteriormente, e implementação e manutenção de modo geral, bem como as considerações ambientais. Com o tempo a gente começa a avançar com esse tipo de tecnologia de tratamento de ar, sendo aplicado em várias indústrias, principalmente indústrias de médio e grande porte, e vem se tornando cada vez mais eficientes, acessíveis e sustentáveis, mesmo que ainda é um pouco caro, mas com a pesquisa, que é de grande fundamento para qualquer aplicação, ela vem se tornando mais eficiente. E essa aqui são as nossas referências. Bom, e foi isso, professor, nosso trabalho.